Muito bom dia a todos. O meu nome é Filipe Cruz, na responsabilidade de coordenar esta equipa que hoje vai estar convosco a falar do RGPD, queria, no fundo, agradecer-vos esta vossa disponibilidade para hoje, não sendo uma ação de formação, sendo uma ação de sensibilização e esclarecimento, poderem estar connosco naquilo que é esta temática atual e urgente dos nossos dias, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Independentemente do tempo que vivemos, ser um tempo atípico, há um regulamento e é importante perceber que vocês, e é um grande número que hoje cá está presente, tenha essa preocupação em mente e por isso hoje aqui está. Muito obrigado pela vossa presença. Terão uma equipa à vossa disposição que, com aquilo que é a sua experiência prática de terreno, em muitas implementações efetuadas, poderão certamente fazer desta manhã ou deste período da manhã um período bem passado. Boa sessão, bom webinar e até já. Bom dia, o meu nome é Eduardo Gonçalves, eu vou ser o moderador desta sessão. Como o meu colega o Filipe referiu, portanto, é mais um webinar da F3M, desta vez dedicada ao RGPD e aos efeitos da pandemia. A sessão durará 1 hora, portanto, estará connosco 4 colegas meus da F3M ligados à área do RGPD, onde nós temos o João Paulo Nel, o Pedro Vital e o Ricardo Ujais, que são gestores de projetos, portanto, eles estão à vontade a fazer implementações, fizeram já largas dezenas de implementações pelo país todo e em diversas áreas de negócio. Estamos a falar da área social, onde temos IPSS, onde temos misericórdias, estamos a falar da área das óticas e estamos a falar da área empresarial. Também estará connosco a minha colega Cândida Oliveira, portanto, ligada, que é consultora RGPD e faz o acompanhamento também dos projetos. O João Paulo Nel fará a introdução o que é o RGPD. O Pedro Vital fará um enquadramento legal também do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E o Ricardo Jais falará sobre o impacto das medidas do combate à pandemia. Finalmente, a Cândida falará sobre estratégias de implementação, os ciclos de implementação. Desejo-vos a todos uma sessão esclarecedora. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade para colocar. Eu estarei cá para vos apoiar. E, entretanto, passaria a palavra ao meu colega João Paulo. Muito bom dia a todos. O que é o RGPD? É o Regulamento Europeu 2016/679. O diploma europeu estabelece as regras referentes à proteção, tratamento e livre circulação dos dados das pessoas singulares de todos os países da União Europeia. Este regulamento, ao fim de alguns anos, foi aprovado pelo Parlamento Europeu em abril de 2016. Como iria ter bastante impacto nas organizações, nas instituições, houve uma prorrogação de um prazo de 2 anos, mais coisa, menos coisa, e entrou em vigor em todos os Estados-membros a 25 de maio de 2018. Depois houve a necessidade de cada Estado-membro também legislar, portanto, este mesmo regulamento, e no caso português foi em agosto de 2019. Nomeadamente, uma das situações que é imperativa, que era quem era o tutelar deste regulamento. E, no caso português, portanto, será a CNPD. A legislação europeia precedente era a Diretiva 95/46 do Parlamento Europeu de outubro de 1995. Como é uma diretiva, não é algo vinculativo como um regulamento. Daí, cada Estado-membro ter estas orientações do Parlamento Europeu, claro, mas depois legislou à sua medida, como achou melhor na proteção dos dados dos seus cidadãos. Daí esta transposição inconsistente pelos Estados-membros, ou seja, cada um tinha uma lei nacional não idêntica a todos, o que, contrariamente a este regulamento, agora é transversal a todos os Estados-membros da União Europeia. Outra situação foi nesta última década, portanto, esta legislação da criação legislativa anterior à utilização massiva da internet. Ou seja, nesta última década houve um uso
excessivo, portanto, a nível da utilização da internet, em que, em muitos casos, eram dados pessoais e não havia o controle do direito dos titulares. Daí este regulamento já prever também esses direitos, esse controle, para não haver uso indevido desses mesmos dados. E também a ineficácia das sanções aplicáveis pela violação das mesmas, ou seja, na altura, em 95, a Lei Nacional era de 98, portanto, a realidade era completamente diferente desta utilização massiva da internet. Como podem ver aqui nesta imagem, nesta última década, nomeadamente nestes últimos anos, num minuto, o que é utilizado na internet. E grande parte são dados pessoais. E o que é que são dados pessoais? São todos e quaisquer dados relativos a pessoas singulares identificadas ou identificáveis como o nome, a morada, o número de identificação, cartão de cidadão, o contribuinte, o IBAN, a segurança social, fotografia, um e-mail, a idade, o estado civil, dados de localização, genéticos, filosóficos, económicos, culturais ou sociais. Neste exemplo aqui dos dados identificáveis também existem nos nossos computadores, como os IPs, os cookies, tudo isso são também dados pessoais. Mas nem todos os dados pessoais são idênticos para efeitos legais. Há dados que, quando são tratados, representam um risco acrescido para as pessoas que respeitam. Estes integram as categorias especiais de dados pessoais, também conhecido pelos dados sensíveis, e devem ter uma proteção acrescida aos dados comuns, não é? Que são os dados de saúde, incluindo genéticos, de origem racial ou étnica, opiniões políticas, ou filiação sindical, convicções religiosas ou filosóficas, vida sexual, orientações de dados biométricos para a identificação de pessoas de uma forma inequívoca. Portanto, estes dados, além de uma proteção acrescida, devem ter uma segurança, um acesso muito limitado só a quem necessita para exercer a sua função. Portanto, existem algumas soluções deste mesmo acesso, como a encriptação, a cifragem, a pseudonimização ou mesmo a anonimização. Portanto, são tudo medidas para salvaguardar estes dados sensíveis. Tudo isto vai trazer novos desafios para as entidades. A prestação de uma informação clara, completa, transparente aos titulares dos dados sobre o tratamento que são efetuados, as suas finalidades, os seus fundamentos, os prazos de conservação, tudo isto é obrigatório e muito importante que as organizações, as instituições tenham isto bem definido. Se houver alguma eventualidade, algum pedido, alguma solicitação, por exemplo, da CNPD, se houver toda esta organização, será muito mais simples, muito mais transparente as organizações estarem aptas e evidenciarem que estão em compliance, estão em cumprimento com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. O que é que depois tudo isto implica tratamentos? O que é que são tratamentos que às vezes as pessoas têm uma ideia um bocado vaga do que é um tratamento de dados, e vamos ver agora que é uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre os dados pessoais por meios automatizados ou manuais, portanto, sejam eles físicos, papel ou a nível digital nos computadores, tais como a recolha, o registro, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação, a alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, a comparação, a limitação, o apagamento, a destruição. Portanto, tudo isto é tratamento de dados pessoais. E é muito importante aqui o RH, ou seja, porque normalmente são os colaboradores que fazem todo este tipo de tratamentos de dados pessoais. Daí ser importante todos esses mesmos colaboradores terem conhecimento deste novo regulamento. No mínimo terem uma formação, não é, para saberem, para não estarem a pôr em causa a sua organização, a sua empresa, a sua instituição.
Isto, assim, em traços muito gerais, é o regulamento do novo RGPD. E por agora termino a minha sessão e passo a palavra ao meu colega Pedro Vital. Bom dia a todos, o meu nome é Pedro Vital, sou gestor de projetos de implementação do RGPD na F3M. A F3M, através de uma equipa especializada, já desenvolveu processos de implementação e assessorias em mais de 100 organizações a nível nacional, continente e ilhas. E o que eu vou fazer agora nos próximos minutos é apresentar-vos alguns conceitos-chave do RGPD e partilhar convosco um pouco daquilo que é efetivamente a nossa experiência no terreno. O primeiro quadro, o primeiro slide, fala um bocadinho sobre a nova realidade, que no fundo foi o que nos levou àquilo que é atualmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O meu colega João Paulo Mel, e bem, já fez algum enquadramento legal e algum enquadramento sobre aquilo que é o RGPD. Já falou um bocadinho daquilo que é a diretiva que precede este regulamento, mas efetivamente estamos a falar de uma diretiva da década de 90. Todos nós temos a consciência que desde 90 para cá o mundo mudou, não é? E mudou digitalmente, essencialmente. Isso obviamente que coloca aqui novas questões que têm que ser forçosamente também respondidas através de um regulamento apropriado. Isto é o que no fundo deriva nesta nova realidade e todo o contexto que no fundo se relaciona com esta nova realidade, atendendo ao volume crescente de dados pessoais recolhidos, acedidos, utilizados e transferidos, essencialmente através desta escala digital, não é? O valor económico relevante desses dados pessoais, fala-se de novo ouro, novo petróleo, obviamente que todos nós temos a consciência da quantidade de dados pessoais nossos, não é? Que correm a nível digital na internet. E com isso, a possibilidade e o potencial que é enquadrar-se, perceber-se perfis de consumo, por exemplo, não é? Para grandes marcas de consumo, para grandes marcas de serviço, obviamente, o poder e o interesse que existe nesses dados pessoais. O poder de controle das pessoas singulares sobre os seus próprios dados pessoais, neste enquadramento todo, perceber como é que isso se pode fazer e regular de maneira a isso se poder fazer, e tudo, obviamente, à luz de uma economia digital que impera nos dias de hoje e que é claramente diferente daquela que existia há 20 e tal anos atrás, não é? Falámos sobre os objetivos do RGPD. Quais são os objetivos? No fundo são dois: reforçar os direitos das pessoas singulares à proteção de dados, compreendendo esta escala e esta ameaça que é a maneira como se tratam os dados digitalmente, a plena informação sobre o destino dos dados pessoais, dos nossos dados pessoais, o exercício pleno dos nossos direitos enquanto titulares de dados pessoais, o reforço da segurança dos dados e a responsabilização dos tratadores ou dos responsáveis pelo tratamento, que são no fundo as organizações que recolhem esses dados que são tratados. Reforçar também aqui a dimensão do mercado único de proteção de dados através de um diploma transversal, não é? Em toda a União Europeia, e através de uma simplificação do quadro regulamentar de forma a uniformizar realmente a forma como o regulamento se aplica em cada um dos países. O meu principal foco será neste ponto, que no fundo é o princípio para o tratamento de dados pessoais. Este é o princípio ao qual todos os responsáveis de tratamento, e entenda-se responsáveis de tratamento como as organizações, as empresas, as instituições, as escolas, as organizações que recolhem estes dados, os princípios aos quais elas devem obedecer naquilo que é o tratamento de dados pessoais que nos são confiados, de certa forma, ok? Pronto. Temos aqui, e eu vou tentar fazer isto de uma forma um bocadinho dinâmica, também falando de alguns casos que efetivamente temos acompanhado, e eu pessoalmente tenho acompanhado em clientes, e também transpondo para aqui também para perceber um bocadinho mais especificamente aquilo que estamos a tratar em cada um destes princípios. Em primeiro lugar, o princípio da livre circulação. Nós vivemos num Estado de Direito, inseridos na União Europeia, e há livre circulação de pessoas e bens e também de dados, não é? Este é o princípio, e obviamente que depois há outros princípios que se sobrepõem também no fundo a este, mas este é um primeiro princípio relacionado também com o regulamento e que o próprio regulamento cita também associado no fundo àquilo que são os princípios para o tratamento de dados pessoais. Depois temos a licitude de lealdade e transparência, e aqui estamos a falar da licitude baseada no consentimento para uma finalidade específica ou noutro fundamento legítimo. Obviamente, por exemplo, um contrato de trabalho legitima
o tratamento de dados pessoais relacionados com o trabalhador, com o funcionário para com a entidade patronal. Há outras formas, os interesses vitais das pessoas também legitimam também o tratamento de dados de saúde para o tratamento das próprias pessoas, para o tratamento de saúde das próprias pessoas, e outros, obviamente, que também permitem a licitude que não baseada no consentimento. A lealdade implica que esse tratamento teve a concordância do titular e o seu consentimento, e depois a transparência, que todas as informações de direito são de fácil acesso e compreensão. A nível da licitude, por exemplo, recordo-me, nós trabalhamos muito a componente das ópticas e da implementação em lojas de óptica, que é um dos mercados em que nós somos fortes, e eu recordo-me, por exemplo, que a certa altura eu colocava a questão do porquê de eles escolherem, numa das primeiras organizações onde nós fizemos a implementação, do porquê de nós fazermos a recolha de dados da profissão dos clientes. E eles disseram na altura que a profissão, obviamente, que implica a forma como eles abordam o cliente e aquilo que eles recomendam e prescrevem em termos de óculos para o cliente. Se é uma pessoa que está permanentemente ao computador, isso influencia naquilo que é depois a prescrição dos óculos. E esta é tal licitude que se pode criar, que muitas vezes nós temos que compreender o contexto e temos que compreender a realidade de cada organização para perceber até que ponto é que é lícito ou não, mas esta é a licitude também que se pode obter e que pode justificar o acesso a determinada informação. É sempre por aqui que nós temos que ir. Por exemplo, ao nível da transparência, por exemplo, estou-me a recordar de uma das questões que surge muito nas empresas e noutro tipo de organizações, que é a forma como nós recolhemos e somos muitas vezes bombardeados com currículos que nos chegam por e-mail. Ou seja, nós temos que, mediante também os currículos que vamos recebendo, dar uma resposta ao currículo que nos é enviado, dizendo que efetivamente só utilizaremos aqueles dados para efeitos de candidaturas, para efeitos de análise de contratação. Os princípios do propósito limitado, ou seja, devidamente determinado, explícito e legítimo, o princípio para a finalidade que se pretende. A minimização dos dados. Os dados devem estar minimizados e devem ser só aqueles que efetivamente são necessários para o tratamento. Eu recordo, por exemplo, aqui um processo que nós tivemos numa escola superior de saúde, em que efetivamente nas teses mostradas apareciam dados pessoais dos pacientes que tinham sido alvos da tese, quando aquilo não era minimamente necessário para o efeito e, de certa forma, também se estava ali a violar de alguma maneira também aquilo que eram dados pessoais dos colaboradores. Ter cuidado também com esta componente. A precisão e exatidão dos dados devem estar sempre precisos e exatos, deve-se procurar sempre essa precisão e exatidão através de mecanismos e rotinas de atualização de dados. O limite à retenção, que no fundo diz respeito aos prazos de conservação dos dados pessoais, os quais devem ser correspondidos face às leis existentes, face às exigências da autoridade tributária, face às exigências da segurança social, face ao enquadramento de cada um dos setores e aquilo que são as leis e as exigências no fundo de cada um deles, e que nós devemos corresponder em termos de prazos dos dados, de manutenção dos dados, a segurança dos dados, e aqui falo de segurança física dos dados e a segurança digital dos dados, como é que nós os temos, se as portas ficam trancadas, se os armários ficam trancados, quem é que tem acesso àquele gabinete, quem é que tem acesso àquela informação, ao nível digital, se os níveis de permissão estão devidamente configurados ou não. E depois o princípio também da responsabilidade, que diz respeito, primeiramente, ao responsável pelo tratamento, a ele perante a autoridade de controle, que é a pessoa visada, no fundo a pessoa coletiva visada, perante a autoridade de controle, neste caso a CNPD, mas obviamente depois também há uma responsabilidade de cada um de nós, a partir do momento que nós temos procedimentos ajustados à lei, a partir do momento que nós temos tudo regulado de maneira a cumprir com o regulamento, obviamente que se houver alguma negligência ou até alguma premeditação em algum ato interno, obviamente que haverá responsabilidades a apurar, responsabilidades pessoais a apurar e podendo dar aso também até a um processo disciplinar interno e até ao discernimento de justa causa. Pronto, isto, no fundo, de uma forma ampla e com o tempo que temos, é aquilo que eu vos gostaria de passar e passaria agora também a palavra ao meu colega Ricardo Reis, que irá falar um bocadinho sobre os efeitos da pandemia relacionados com o RGPD. O meu nome é Ricardo Gomes, eu faço parte também da equipa de implementação do Regulamento de Proteção de Dados
nas diversas entidades que nós estamos a acompanhar. E pronto, eu vou focar aqui um bocadinho mais a questão do impacto das medidas de combate à pandemia e de que forma é que essas medidas poderão ter alterado ou até mudado a percepção que as organizações têm sobre a necessidade de cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, de facto, dadas algumas sucessivas declarações de estado de calamidade e estado de emergência, pronto, todas essas prerrogativas do Governo, aparenta que houve alguma facilitação, digamos assim, naquilo que são as designações que as organizações têm no cumprimento do regulamento. Ora, isso foi expressamente comunicado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados numa resposta ao inquérito que o deputado Telmo Correia, creio eu, do CDS, lhes dirigiu. Não houve nenhum tipo de derrogação, nem nenhum tipo de alívio ou nenhum tipo de relaxamento, digamos assim, naquilo que são as obrigações das organizações para o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Houve sim algumas cedências de parte a parte que nem nisso foram muito consensuais entre o Parlamento e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas isto para dizer que não é por estarmos na situação atípica em que estamos que deixamos de ter mais ou menos obrigações de cumprimento perante o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ora, isto para dizer que, em termos da questão dos princípios que o colega Pedro Vital falou há poucos minutos, todos esses princípios se mantêm plenamente em vigor desde sempre, ok? Não houve qualquer tipo de alívio face à necessidade de cumprimento dos mesmos. Houve aqui algumas alterações relativamente sobretudo aqui às entidades patronais, e num dos focos que eu também darei, sobretudo no que toca à questão da medição das temperaturas por parte das entidades empregadoras aos seus funcionários. Inicialmente a CNPD era completamente contra este tipo de medida. Eles chegaram a emitir uma recomendação, creio que em abril, e também paralelamente à própria Ordem dos Médicos, que orientava esta necessidade da medição de temperatura para o autocontrole, ou seja, cada funcionário, cada pessoa deveria ser responsável por si, digamos assim, e medir a temperatura com alguma cadência e comunicar eventuais sintomas ou a temperatura à entidade patronal. Ora, saiu uma lei em maio que veio permitir, e atenção, aqui as palavras são importantes, a única coisa que veio permitir esta lei foi a medição da temperatura por parte da entidade patronal aos funcionários. Não é permitido qualquer outro tipo de tratamento, nomeadamente aqueles que o colega Mel falou, do registro, do apagamento da transmissão. Este tipo de tratamentos não são admissíveis à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ok? A entidade patronal tem a legitimidade legal para o fazer, apenas para medir. E mesmo aqui, depois coloca sempre aquela questão prática que o colega Pedro Vital também estava a falar, de até onde é que nós podemos ir, efetivamente, na interpretação daquilo que que estamos legitimados a fazer. Se a minha organização pode medir a temperatura dos funcionários quando eles se deslocam para o seu local de trabalho, será que eu deverei revelar a temperatura que a pessoa tem à medida que entra? Será que eu devo permitir que se forme um conjunto ali de 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo para entrar na empresa e eu comunico a temperatura de cada uma delas para os restantes colegas ouvirem? Todas estas questões, parecendo menores, por doutrina e por vínculo aos princípios do Regulamento Geral de Proteção de Dados, deverão ser muito bem pensados, porque esta questão da recolha das temperaturas acaba em si só, é certo, mas a entidade patronal também não pode depois querer fazer qualquer tipo de controle posterior a isto. Por exemplo, imaginemos que os funcionários estão todos deslocados em teletrabalho e começam agora a regressar aos seus locais de trabalho. A entidade patronal não pode recolher, por exemplo, algum tipo de histórico, seja sob a forma de um questionário, seja sob a forma de outro tipo de suporte, recolher informação sobre se o funcionário terá ou não privado com alguma pessoa que tenha estado infectada.
Aqui é mais uma questão que a CNPD também é muito persistente em afirmar e que se compreende de certa forma, porque o que está efetivamente previsto na lei e aquilo que o legislador entendeu que não viola os dados pessoais dos funcionários é apenas e só a medição da temperatura à entrada do local de trabalho. De facto, e aqui uma coisa curiosa, CNPD, na tal resposta que eu estava a falar há pouco, que teve de enviar ao deputado Tão Correia, uma das questões era sobre se o registro das temperaturas por parte da entidade patronal não seria possível com base no consentimento do funcionário. E a CNPD, pronto, mais uma vez em bom espírito do próprio regulamento, referiu que tal não é possível, uma vez que existe uma assimetria muito grande, digamos assim, de poderes entre a entidade patronal e o funcionário. Digamos que há aqui uma dependência salarial, se quisermos chamar assim, que não torna o consentimento um instrumento de licitude viável para este tipo de tratamento. Para outros tipos de tratamento, eventualmente poderá ser, mas neste que diz respeito, efetivamente, à medição e ao registro, porque aqui a questão será o registro da temperatura dos funcionários, a CNPD manifestou-se abertamente contra este tipo de solução de solicitar o consentimento ao funcionário, porque o funcionário estará mais ou menos condicionado, mediante aquilo que seja o seu próprio entendimento da relação laboral que tem, a conceder esse mesmo consentimento. De facto, depois, quando saiu a lei em maio, a permitir a questão da medição, o legislador incluiu lá a questão do consentimento, ou seja, indo aqui contra as próprias recomendações da Autoridade de Controlo, que é quem tem poder, digamos assim, para orientar questões de políticas de proteção de dados em Portugal. Neste âmbito, a Comissão Nacional de Proteção de Dados também remete muito daquilo que devem ser os procedimentos das organizações para as orientações da própria Direção-Geral de Saúde sobre pessoas a contactar, caso detectemos algum caso positivo ou algum caso suspeito na nossa organização, porque existem esses procedimentos montados por parte da Direção-Geral de Saúde e serão esses procedimentos que devem ser seguidos estritamente. Okay? Depois teremos também outro tipo de medidas um bocadinho mais avulsas, digamos assim, e talvez nós, por exemplo, entidades que façam o registro da assiduidade dos funcionários recorrendo ao ponto biométrico, por exemplo, partindo do princípio que seja fácil a alteração deste ponto biométrico para uma folha de ponto ou para outro tipo de suporte do registro de assiduidade, estes registros biométricos deverão ser efetivamente suspensos, pelo menos enquanto não houver uma outra orientação, seja por parte da Ordem dos Médicos ou mesmo até por parte da própria DGS. Depois, há aqui também outras questões, e isto aqui relativamente também ao futuro, ou seja, o que é que acontecerá no pós-pandemia, até que ponto é que nós teremos uma situação muito diferente daquela que temos hoje, ou imaginemos que aproximando-se a questão da gripe agora para o outono e inverno deste ano. Será que alguma das medidas que foram autorizadas ou aliviadas para esta questão do Covid se elevam também para a questão da gripe? Será que não o serão? Isto depois vamos ver que portas é que se abriram com esta questão do Covid e destas autorizações que foram dadas às entidades patronais para a medição da temperatura dos funcionários. Também há aqui um ponto que mesmo a própria CNPD não foi assim tão exaustiva quanto nós achamos que deveria ser, que era sobre eventuais limitações ou eventuais restrições na extensão do exercício dos direitos por parte dos titulares dos dados. Verdade que não saiu nenhum tipo de lei ou nenhum tipo de diretiva que viesse alterar a forma como eles deverão ser concedidos e analisados, daí que se compreende que não haja qualquer alteração. No entanto, a situação, efetivamente, de hoje não era a mesma que era antes do pós-pandemia. Depois, um outro aspecto que até a própria DGS fomentou muito e que impacta diretamente na questão do regulamento é também a questão do teletrabalho. E há aqui algumas questões que se poderão colocar, nomeadamente relativamente à possibilidade das entidades empregadoras controlarem à distância o desempenho dos seus funcionários em teletrabalho. A resposta aqui da CNPD é um liminar não, uma vez que tal não é possível, digamos, durante um tempo normal de trabalho, também não o será no âmbito do teletrabalho, mesmo observando as medidas da pandemia. Eventualmente, por exemplo,
e isto regressando àquela questão da saúde, o facto de um funcionário estar em teletrabalho, à partida, e que se garanta que os funcionários não contactarão entre si, a entidade patronal também não deverá ter acesso se a pessoa está infectada, se a pessoa não está infectada, além das questões que eventualmente impliquem com a questão salarial e tudo isso, porque isso terá implicações. Depois, ainda mais algumas notas em relação ao teletrabalho. O facto é que o teletrabalho implica que as entidades passem a utilizar outro tipo de plataformas também para a promoção do teletrabalho, seja o Zoom, seja o Teams, que nós estamos agora aqui mesmo nós a utilizar, seja o Skype, outro tipo de plataformas para comunicação. Este tipo de plataformas implica operações de tratamento de dados pessoais. Daí que, mesmo em relação à própria orientação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a utilização deste tipo de plataformas poderá implicar, naquilo que seja uma boa política e uma boa adoção íntegra de todo o regulamento por parte das organizações, a elaboração de uma avaliação de impacto sobre a privacidade dos dados para a utilização destas plataformas. A própria CNPD também reconhece que quem deveria fazer esta avaliação de impacto deveriam ser os fornecedores deste serviço, seja a Microsoft, seja outro tipo de entidade qualquer, mas na falta delas, as próprias entidades deveriam proativamente realizar estas avaliações de impacto para conseguirem lidar e conseguirem prever e calcular e mitigar eventuais riscos que possam surgir da utilização destas mesmas plataformas. Só mesmo para terminar a minha parte, que já me estendi aqui um pouco. Aqui uma situação muito particular em relação ao ensino à distância, porque o ensino à distância, se o teletrabalho implica a utilização de plataformas de comunicação via web, o ensino à distância se calhar ainda mais, porque as plataformas acabam por ser mais rebuscadas, acabam por reunir outro tipo de dados, tanto dos alunos, ainda por cima alguns deles menores, como dos próprios professores. Neste aspecto em particular, as avaliações de impacto sobre a privacidade dos dados, isto, no meu entender, serão mesmo fundamentais e obrigatórias para uma entidade que queira efetivamente observar o Regulamento Geral de Proteção de Dados de início a fim. E também se colocando aqui muitas questões relativamente à qualidade, digamos assim, do exercício dos direitos que um titular eventualmente possa querer recorrer, seja um professor, seja mesmo um aluno, seja um encarregado de educação até, relativamente à maneira como os dados são tratados neste tipo de plataformas. E aqui, pronto, uma particular chamada de atenção para a parte mais escolar e a parte mais de educação, porque estas plataformas começam a fomentar e começam a estar cada vez mais presentes também nestas realidades. Esta questão das avaliações de impacto poderá ser uma excelente medida proativa de cumprimento para com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu agora, se calhar, passava então, efetivamente, a palavra à colega Cândida Oliveira para falar aqui um bocadinho do ciclo de implementação do regulamento. O meu nome é Cândida Oliveira, faço parte da equipa RGPD, faço o acompanhamento global dos projetos de implementação, nos mais de 100 projetos que já implementamos. Uma das coisas, e aquilo que eu vou apresentar é um bocadinho, passar aqui um bocadinho da nossa experiência de implementação, ou seja, nós vamos apresentar aqui o nosso modelo. Uma das coisas que é importantíssimo, desde logo, avaliarmos é a organização no seu todo. Ou seja, para nós não faz sentido implementarmos se não abarcarmos estas 3 vertentes. Daí nós constituímos sempre uma equipa com 3 elementos. Um advogado, procuramos sempre advogados e temos parceria com vários que sejam especialistas no setor em causa que vamos implementar. Temos sempre um consultor de implementação para a área das infraestruturas tecnológicas. Não faz sentido implementar o regulamento sem avaliarmos as medidas de segurança informática, que hoje em dia é tão importante quanto toda a documentação jurídica e avaliar a legislação aplicável à minha organização e depois toda a componente processual de procedimentos. É importante para nós também, e sempre que fazemos uma implementação, nós começamos sempre por isto, na organização, que é não só a gestão de topo tem que estar consciencializada do que é o regulamento, e que os meus colegas tiveram a explicar, e muito bem, mas que todos os recursos humanos tenham consciência do que é o RGPD, que implicações tem na nossa atividade e o que é que eu posso incorrer em alguma violação de dados. Por isso é importante que as pessoas possam, e nós fazemos sempre esta formação ou sensibilização inicial para que as pessoas possam tirar dúvidas, desmistificar assuntos, ok? Porque é importantíssimo que toda a gente tenha consciência que isto é uma imposição legal e é um bocadinho, quero frisar bastante esta questão. Independentemente de concordarmos ou não, de acharmos que é
muito burocrático ou não a implementação do regulamento, é uma imposição legal e é obrigatório, todas as entidades têm que implementar. Depois passamos também aqui para uma fase essencial e crucial, que é, ok, nós vamos fazer o mapeamento de dados. Que tipo de dados é que nós temos na nossa organização? Como é que os recolhemos? Quem os recolhe? Quem tem acesso? Transferimos ou não dados? Transferimos dados internacionais? Há muitas organizações que partilham dados internacionais. Como é que nós conseguimos que as entidades que se relacionam connosco, elas próprias também cumpram com o regulamento? Como é que nós asseguramos isso? Como é que asseguramos as medidas de segurança informática? A informação está arquivada digitalmente, está em formato físico, mesmo o formato físico temos que ter muita atenção, ok? Nesta fase nós fazemos todo este levantamento em todas as áreas, na parte tecnológica, ou seja, avaliar se temos cópias de segurança ou não, se temos perfis de acessos, se toda a gente tem acesso à rede ou não, se, por exemplo, nos nossos contratos de trabalho, aqui já é um bocadinho mais a componente jurídica, se os contratos de trabalho têm ou não cláusulas de confidencialidade, se os meus formulários, se os currículos, como disse o meu colega Pedro, nós recebemos, não fazemos nada com eles ou acautelamos todos os direitos que os titulares de dados hoje em dia têm. Ou seja, esta fase é para fazer todo este levantamento, ou seja, mapeamento de dados, perceber em todas as áreas como é que nós estamos para percebermos o que é que podemos implementar. A partir daqui, efetivamente, é a fase de documentação, ou seja, a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados é um fato à medida, ou seja, cada organização é única, não podemos simplesmente, e ouvimos, se calhar também da nossa experiência que temos de muitos projetos, muitas pessoas dizerem, mas eu fui a uma formação e até partilharam connosco algumas minutas. Muita atenção a isso, cada caso é um caso, cada organização é uma organização, por isso, no nosso processo de implementação nós fazemos questão de nós próprios elaborarmos a documentação que seja necessário fazer de novo, seja uma declaração de consentimento, uma declaração de cedência de imagem, apoiar na alteração do regulamento interno, de uma política de privacidade. Porquê? Porque cada organização é única, tem as suas particularidades, pode existir ali questões a ter em conta que uma minuta base não tem. Então, esta fase é imprescindível, ou seja, percebermos tudo aquilo que vocês trabalham e o que é necessário alterar ou elaborar de novo para estarem em conformidade com o regulamento. Aqui, depois, esta é uma fase também muito importante, que é, depois de fazermos tudo, formarmos as pessoas, fazermos todo este levantamento e percebermos quais são as dores de cada organização, estamos preparados para vos apresentarmos aqui um relatório com todas as constatações, quais foram os riscos que nós detectamos e por que áreas é que vamos começar, ou seja, começar aqui a priorizar. É importante cada um de vocês também pensar nisto, ok? Quais são os nossos focos principais de riscos de violação de dados e, a partir daqui, começarmos a trabalhar na implementação de medidas, na introdução de novos documentos e na alteração, eventualmente, de alguma forma de trabalhar. Esta fase aqui é uma fase muito de trabalho de back-office dos nossos consultores e dos nossos auditores, que é todos em conjunto, o advogado, o consultor de implementação, fazer aqui uma compilação de toda a informação que foi recolhida até então, para elaborar efetivamente todos os documentos de compliance, seja uma declaração de consentimento, seja uma cláusula para um contrato, seja uma cláusula para o regulamento interno, seja a alteração de algumas definições de perfis informáticos ou de acesso à informação informática, ou seja, esta fase é a fase de criação de todos os documentos específicos para cada entidade. E reforço isto, é mesmo importante vocês ponderarem que cada organização e cada empresa é única e ela própria trabalha, por muito que pensemos que uma organização é similar à outra, há de ter particularidades específicas, ok? Aqui já é uma fase, nós do nosso lado normalmente criamos uma equipa de 3 elementos, um consultor de implementação, um gestor de projeto, que é um dos meus colegas que fez as apresentações anteriores, temos sempre um consultor de implementação e um advogado. Normalmente nós procuramos sempre advogados que sejam conhecimentos do setor e também por termos muita experiência, temos projetos tanto na área da economia social como na área das óticas, organismos públicos, entidades de saúde, ou seja,
acabamos por procurar depois também advogados que sejam conhecedores desse próprio setor. Esta fase, este momento novo de formação, já será mais para cada um de vocês, nas vossas organizações, é importante definirem uma equipa que se vai encarregar da implementação do regulamento. Para quê? Para que isto não fique só no papel, ou seja, nós, para além de definirmos procedimentos, medidas e documentos novos a utilizar, é importante que depois se passe para o terreno. E então, esta fase de formação já será mais para os elementos que se vão encarregar de, no terreno e com o nosso apoio, implementar as medidas e os documentos e os procedimentos que foram definidos na fase anterior. Depois passamos efetivamente à implementação no terreno, com o apoio dos nossos consultores ou eventualmente vocês sozinhos, não é? Mas temos que começar efetivamente a definir o timing de quando é que vão ser introduzidos os novos documentos ou as novas medidas que foram definidas ou aquela alteração ao arquivo físico ou a alteração da rede, ou seja, esta fase é a de implementação, também para experimentarmos se aquilo que definimos mais ou menos em reunião e em teoria se resulta ou se é execuível no terreno, ok? Esta fase a seguir, o processo de implementação RGPD é muito similar a um processo de implementação num sistema de gestão da qualidade. Não importa que definamos procedimentos muito elaborados, documentos muito específicos, se depois não acompanhamos a sua execução. E esta fase é mesmo isso, é muito importante que ao longo, porque o processo de implementação RGPD é contínuo, a CNPD está constantemente a lançar novas orientações, documentos novos de registro, eventualmente não andam no terreno a fazer fiscalizações, mas estão extremamente atentos a qualquer queixa que seja apresentada e, independentemente da situação de pandemia que vivemos e que afetou muitas entidades, eles não estão preocupados com isso. Se tiverem que aplicar uma coima, vão aplicar. Por isso reforço bastante esta questão, acautelem-se porque as multas são bastante pesadas, ok? Por isso é importante, para além da implementação e da documentação toda, vocês monitorizarem o processo e acompanharem sempre aqui a implementação. Era um bocadinho isto que eu tinha para vos passar, isto de uma forma assim muito breve, é um bocadinho o modelo que estamos a aplicar nas entidades com as quais trabalhamos. E caso necessitem, como é óbvio, de algum apoio ou de alguma questão adicional a esta própria sessão, nós também estamos disponíveis, eu, os meus colegas, o Pedro, o Ricardo e o João Paulo, estamos à vossa disposição para apoiar também. Então vamos então terminar a sessão. Antes de mais, em meu nome e em nome da S3M, agradecemos toda a vossa participação. Obrigado e terminamos a sessão. Muito obrigado, bom dia.